Olá pessoal, este é o Diecast Channel e neste vídeo nós vamos fazer uma análise desse Plymouth GTX 1971 440 feito pela Auto World na escala 1:18. Então fique comigo até o fim desse vídeo, não se esqueça de se inscrever caso você ainda não seja inscrito. Aproveite também para deixar seu like, curtir o vídeo, compartilhar e também clicar no sino para as novidades para os vídeos que estão por aí. Então vamos tirar esse carro da caixa e dar uma analisada nele, nos seus detalhes, agora. É isso aí. O Plymouth GTX para 1971 é a mesma carroceria do Roadrunner, do Satellite, Sebring, que a gente já viu em outra oportunidade. É o novo desenho do B-Body para 1971, com linhas mais fluidas, mais arredondadas e praticamente nada a ver com o desenho de 1970. A única coisa que é resgatada do desenho de 1970 é o desenho dessa grade, que é uma grade mista com para-choque, que tem aquela reentrança justamente entre os faróis, no mesmo molde de como foi feita a grade do Plymouth de 1970. Fora isso, o carro tem um desenho completamente diferente, a vigia traseira mais inclinada, as linhas mais curvas, uma carroceria totalmente nova para esse ano. As duas opções de motor desse carro eram basicamente o 440 ou o 426 Hemi, que era normalmente o mais potente. O 440 Magnum, nesse caso mais 6, porque ele contava com 3 carburadores de corpo duplo, ou seja, o tal do six-pack, como existia para o Dodge Challenger, para o Dodge Coronet, e então nos Mopars era uma das opções também de alta potência com esse Big Block 440. O GTX era o topo de linha dos Plymouth, bem mais caprichado do que o Roadrunner e o Satellite, que eram os outros dois modelos que estavam disponíveis. O Belvedere já não existia mais. Essa carroceria também com a mesma plataforma dos Dodge Charger do mesmo ano, afinal de contas são também B-Bodies. Esses carros eram como se fossem as contrapartes Plymouth dos Dodge Charger. Esse modelo feito pela Auto World é ainda um dos estampos antigos da Ertl, então ele tem ainda aquelas características dos modelos da Ertl mais antigos, são aquelas dobradiças mais simplificadas no capô e nas portas, mas em compensação ele tem um porta-malas que abre, que é um detalhe bastante interessante, e o acabamento dele foi muito bem feito com essa cor amarela, que era bem típica também desses muscle cars da época. A carroceria B, né, ou B-Body, como se chamava, era a carroceria intermediária, ou seja, era entre a A, que era aquela mais compacta do Dodge Dart, por exemplo, e a C, que era a full-sized dos Dodge Monaco, Dodge Polara, aqueles carros, os grandes sedãs, por exemplo, da Chrysler na época. Esse carro também tinha de diferente da concorrência ao fato de ser um monobloco, que justamente era o que a Chrysler dizia em sua propaganda, que os tornava mais bem construídos, por não ter parafusos, mas sim solda. Esse carro está feito com as rodas Rally, que também são muito parecidas com as que foram usadas nos nossos Dodge Dart e Charger. No caso do Charger, a partir da segunda fase de 1974. E o acabamento no geral está bem feito, alguns dos detalhes feitos com pintura e outros feitos com peças à parte. Tem a nova grade do GTX para 1971. Essa grade tem um para-choque totalmente envolvente, que é a própria moldura da grade, envolvendo os faróis. Esse tipo de para-choque de grade seria totalmente inadmissível em 73 em diante, já que as novas leis americanas exigiam para-choques mais reforçados. Tanto que em 73 o estilo mudou completamente. Aqui tem uma abertura embaixo da grade, que é uma segunda gradinha. A grade, na verdade, é apenas uma malha feita num plástico preto, ficou muito bem feita, bem reproduzida. E as luzes direcionais ali, as setas, feitas com lentes laranja de acrílico, também ficaram muito boas. Os faróis têm um bom realismo, como eles não têm aqueles encaixes no fundo, acabam não ficando aquelas bolinhas que normalmente aparecem nesses carros. No geral, a frente está com um bom realismo, compatível com o modelo, já que é uma linha mais antiga da Ertl, que foi feita sob a marca Auto World. O cofre do motor, que está feito na cor do carro, esse motor 440 com os 3 carburadores de corpo duplo, fundidos naquele filtro de ar ovalado, uma tampa feita no Hemi Orange, que é aquele laranja que eram pintados alguns dos motores da Chrysler. 440 também está feito naquela cor, com os cabos das velas, buzina, reservatório, servo-freio, bateria, painel dianteiro com a advertência a respeito da ventoinha e o logotipo da Plymouth ali na frente do carro, bem na frente do encaixe do capô, onde teria o trinco do capô. As dobradiças são
aquelas mais simplificadas, são mais grossas, não são grosseiras, mas poderiam ser melhores. Se fosse a coleção Authentics, provavelmente teria aquelas pantográficas com molas e aí ficaria perfeito. A frente bem agressiva do carro, com aquelas duas travas de capô, que eram muito comuns nos Mopars e em outros muscle cars da época. E as tomadas de ar com 440 mais 6, esses 6 falando sobre os 3 carburadores de corpo. O interior do carro com esses assentos brancos, volante de 3 raios, com os raios pintados, o painel com acabamento de madeira e os instrumentos com os aros cromados em volta, o painel todo preto, realmente ficou bem bacana, o painel preto e os assentos brancos. A única coisa que eu achei estranha nesse carro foi o porquê deles terem feito um encosto tão alto para o assento, que esse encosto está praticamente tocando o teto por dentro. Se nós olharmos as fotos desses carros, os encostos não eram tão altos assim. Aí foi algum erro de proporção da Auto World, que eu vou ver se eu consigo corrigir de alguma forma. O interior é todo acarpetado, o acabamento ficou muito bom. Detalhe do painel com logo GTX no acabamento de madeira, logo acima da tampa do porta-luvas. O painel está bem detalhado nesse modelo. E a alavanca do câmbio que lembra um pouquinho aquele pistol grip que costumava ter nos Mopars. Essa antena que é metálica, é fixa, mas está muito bem feita. E o espelho nas proporções corretas. Dentro do carro, a Auto World pintou a peça do vidro em branco, ficou uma espécie de forração de teto. E o encosto do assento, que realmente está muito alto, está praticamente encostando no teto do carro. Eu acredito que seja um desalinhamento do encosto, que deveria estar mais para baixo. Eu vou ver se eu consigo corrigir isso para poder deixar na altura. A traseira do carro também bem agressiva, com as lanternas feitas em acrílico, com as luzes de ré no meio, para-choque com um cromado de muito boa qualidade, as saídas duplas de escape também feitas em cromado, pintadas de preto por dentro, que deram um realismo muito bom para essa miniatura. E a fechadura do porta-malas, que é estampada no metal e pintada com um acabamento muito bom, uma qualidade muito boa. O logo GTX no canto da tampa do porta-malas, ficou realmente bastante agradável. E esse spoiler traseiro, a tampa do porta-malas que tem uma abertura boa, dobradiças são típicas dos modelos da Ertl, essas dobradiças mais simplificadas, mas não estão ruins. O porta-malas está bem feito, com um step, com a fixação dele no local que costumava ficar mesmo no carro. Tem aqui o trinco do porta-malas, que é um detalhe bem interessante. O tapete de borracha, que é feito aqui com um adesivo plástico, parece um pouco aqueles dos Highway 61. E o porta-malas por dentro está relativamente bem feito, inclusive com as instruções do macaco aqui na tampa do porta-malas, né? E aqui esses 2 pontos que são da fixação do spoiler traseiro. No geral, o carro está bem interessante. Carro visto por baixo, típico arranjo dos Chrysler da época, com monobloco, a estrutura monobloco com subchassi dianteiro. A parte mais externa pintada da cor do carro, a parte mais do meio pintada em primer, que foi um aprimoramento feito nas linhas dos Auto World. Antes nos Ertl era só uma base de plástico preta. Ali o feixe de molas na suspensão traseira, o cardan, o diferencial, toda a suspensão dianteira pintadas em preto, destacando do resto do carro, isso é um detalhe bem bacana. O cardan desse carro é fixo, as suspensões também são fixas, as rodas dianteiras esterçam corretamente, e o motor que foi feito ali naquele vermelho alaranjado, né, aquele Hemi Orange, com o câmbio feito na cor de alumínio, como era comum também nos carros. O tanque ali atrás também está muito bem feito, e as saídas duplas de escape também muito bem reproduzidas. São todas peças à parte, então isso facilita o detalhamento e melhora também o realismo da miniatura.
Analisando esse carro de 0 a 10, eu daria para ele uma nota 9,5. Ele é um bom modelo, tá feito com uma qualidade boa, é da linha mais básica da Auto World. Tem alguns detalhes que são bem interessantes, o fato de ter as partes móveis, e tem alguns detalhes que poderiam passar por melhoria, como por exemplo a altura dos bancos, que não sei porque ficaram praticamente roçando no teto, e também o pequenos desalinhamento que existe do filete da porta do lado esquerdo desse carro. Fora isso, é um modelo bem feito, ele cumpre bem o seu papel. É bem interessante para quem gosta dos muscle cars, para contar numa coleção, e também um grande representante desses carros dessa era em que o céu era o limite para a potência. Então agradeço por todos os likes, comentários, por todas as inscrições no meu canal. Não se esqueça de se inscrever caso você ainda não seja inscrito. Aproveite também para curtir e comentar o vídeo, que isso ajuda o canal bastante. Deixe aí embaixo seus comentários a respeito do carro, do vídeo, e se você tiver informações adicionais sobre os Plymouth, Roadrunner, Satellite ou GTX e queira compartilhar, também deixe aí nos comentários. Não se esqueça também de clicar no sino para as novidades, para ficar por dentro dos vídeos que vem aí pelo canal. É isso aí então, muito obrigado e até o próximo vídeo.